Causos do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? Quer ouvir os episódios exclusivos para apoiadores do Causos do Vale diretamente no Spotify? Agora você pode. O Spotify, em parceria com a Patreon, lançou uma funcionalidade de apoio que permite ouvir os episódios exclusivos no Spotify. E para assinar é bem fácil. Basta ir na caixa de pesquisa do Spotify e buscar por Causos do Vale Apoiadores. Ouvir os episódios do Causos do Vale ficou bem mais fácil. O caso de hoje quem me contou foi a Larissa. A Larissa é uma mina trans e esse caso aconteceu quando ela tinha acabado de se mudar para um apartamento. Ela disse: Diona, é sempre a mesma história, o proprietário desistindo quando vê que você é trans, é vizinho que se junta porque não quer você morando lá, são inúmeras as coisas que acontecem quando uma pessoa trans resolve ocupar um espaço mesmo que esteja pagando para estar ali. Caraca, que ódio, gente. E aí quando a Larissa se mudou para aquele prédio, só para vocês entenderem, era um prédio antigo, de poucos andares, e um amigo dela, que é um dos porteiros de lá, o Carlos, ele falou: relaxa, aqui só mora gente velha, não tem ninguém com criança nem nada, então não vai ter ninguém pra vir com aquele papo de meus filhos pegando o mesmo elevador que uma travesti e tal. E pra Larissa era muito mais fácil lidar com pessoas idosas do que com um motim de conservador pai de família. Mas mal a Larissa chegou no prédio e ela conheceu Dona Dulce. Quem era Dona Dulce? Síndica. Larissa disse que Dona Dulce mediu ela de cima a baixo e a primeira coisa que ela disse quando a Larissa mal tinha acabado de se apresentar foi: ô querido, mas já te falaram que não pode se prostituir aqui não, né? Aqui só mora gente direita, então essas coisas aqui não pode não. A Larissa disse que só respirou e respondeu que primeiro era querida e segundo que não era prostituta, que ela trabalhava com tal coisa que ela pediu pra eu não contar. E Dona Dulce só levantou a sobrancelha e respondeu: sei, vamos ver então. Super duvidando dela, sabe? Mas a Larissa, né, tá, acabei de chegar, eu não vou já entrar nessa energia não, e é isso. Aí ela fez a mudança dela, quem ajudou na mudança foram os amigos, que incluíam gays, outras mulheres trans e tal, e nas indas e vindas do pessoal carregando as coisas dela, a síndica, a Dona Dulce, estava acompanhando tudo atentíssima. Chegou uma hora que ela até perguntou: vai morar só você aqui mesmo, né? Esse pessoal tá aqui só te ajudando, porque no seu contrato tá permitido só uma pessoa. E a Larissa só pra brincar falou: não, vai morar eu e o meu bebê. E o bebê era o gato da Larissa, um gato pretinho do olho verde, uma fofura. E aí, no final das contas, Larissa se instalou e tudo. O apartamento, como falei, era antiguinho, mas tinha um ar classudo, de acordo com ela. E felizmente cabia no orçamento da Larissa. Larissa disse que nos primeiros dias entrava muda e saía calada do prédio, porque ela já tinha feito a linhagem de ser simpática com todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, e no final das contas não ajudou em nada, pelo contrário. Então ela disse: quem não é vista, não é lembrada. Ficava na minha. Só que quando ela encontrava alguém no elevador, algum morador, todo mundo cumprimentava ela com a maior educação. Tinha alguns olhares de curiosidade, obviamente. Teve uma senhorinha muito fofa que até falou: posso te fazer um elogio? Eu te achei muito bonita. Fofa. Mas Dona Dulce, síndica, sempre inflexível e parecendo completamente incomodada com a presença da Larissa, usando o pronome errado e pedindo desculpas logo em seguida, parecendo que era de propósito, sabe? Teve uma vez que a Larissa tava papeando com aquele amigo dela, o porteiro, e ela veio chamar a atenção dele, dando a entender que era uma piada, falando: ô Carlos, a gente não tá pagando você pra você ficar agendando o programa não, bora trabalhar. Nessa hora, a Larissa disse que a cara dela ardeu, assim, de ódio, porque era óbvio que ela queria dizer que o Carlos, né, o porteiro amigo dela, tava, entre aspas, agendando um programa com ela. Olha só que filha da puta essa Dona Dulce. E não bastasse isso, estava a Larissa passando na portaria quando Dona Dulce parou ela e disse: viu, interfonaram lá em casa pra reclamar que você tá ouvindo música muito alta, você pode, por favor, não ouvir mais? E a Larissa falou: olha, eu posso até ouvir mais baixo, mas eu tava ouvindo durante o horário permitido. E Dona Dulce respondeu: não, meu bem, você não tá entendendo. Aquelas músicas ali estão incomodando os vizinhos, então toca outra coisa. Ai, ai. Larissa disse: Diona,
tem momentos que, olha, só me fingindo de surda mesmo. As músicas que a Larissa tava ouvindo, algumas eram músicas famosas, assim, e outras eram da religião dela. Ela é do candomblé e tal. Então, ó a intolerância. Era dessas músicas que a Dona Dulce tava falando. Só que, gente, olha só, tinha uma senhora que mora no andar de cima que tava com câncer. A Larissa soube disso através do amigo dela, o porteiro. E os filhos, os netos, sei lá, a família dessa senhora, eles organizaram uma campanha ali de cura. O que tá tudo bem, né? Desde que seja antes das 22. Mas essa campanha de cura durou 4 semanas, então toda quinta-feira rolava como se fosse um culto evangélico na casa dessa mulher. E usando as palavras da Larissa, Joana, era 11 da noite e ainda tinha gente gritando os labachuras de cantas lá. Agora eu, fazendo faxina, sábado à tarde, não posso ouvir minhas músicas que eu tô incomodando. E foi o que a Larissa passou a fazer dali em diante. Começou a ouvir as músicas dela, fazer as coisas dela, nem aí. Nem aí. Mas entendo, gente, tudo no horário permitido e tudo da porta pra dentro. Só que Dona Dulce não ia perder a oportunidade, né? E aí ela reclamou com a Larissa. E Larissa falou, engraçado, né? Eu não posso ouvir minhas músicas, mas eu posso ter crente pulando na minha cabeça até 11 da noite, né? E Dona Dulce ficou chocadíssima, dizendo que Larissa era uma insensível e que a senhora tava com câncer e blá 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 blá. Gente, regras são regras, né? Enfim. Depois disso, qualquer oportunidade que Dona Dulce tinha de pegar no pé da Larissa, fazer piada transfóbica, humilhar ela com discurso passivo-agressivo, ela não perdia tempo. E a Larissa chegou a desabafar a respeito disso com o Carlos, o porteiro. E falou, pô, eu me dou bem com todo mundo aqui, só essa velha maldita da síndica que fica me enchendo o saco, você podia me ajudar, bater um papo com ela, sei lá. E aí o Carlos falou... Só se eu fizer tal coisa, porque essa velha é insuportável. Ela maltrata a gente também. Não tem um que se salva. E a Larissa, ouvindo aquilo, né, parou e reforçou. E se você fizer tal coisa? Como se fosse a melhor ideia do mundo. E o Carlos, de olho arregalado, assim, pra Larissa. Calma, gente, não me mata. Vocês já vão entender do que se trata tal coisa. Vocês já vão entender o que tá acontecendo. Um mês se passou, mais ou menos, e do absoluto nada, Dona Dulce não começou a tratar a Larissa bem, nem mal. A Larissa passava, ela abaixava a cabeça. Ela não falava mais nada, não interfonava, não reclamava, nada de nada, de nada, de nada. E Larissa, feliz da vida. E o que rolou, gente? Que virada de chave foi essa? Do nada, chegou uma mensagem anônima no aplicativo de mensagem ali de Dona Dulce, dizendo: ou você para de perseguir os porteiros e a moradora do 21B, ou todo mundo vai ficar sabendo do que aconteceu nesse vídeo aqui. E qual era o vídeo, gente? Era o Carlos entrando numa salinha que era um mini depósito bem pequenininho que tinha no térreo. E tudo isso gravado da câmera ali do térreo, gente. E Dona Dulce, né, toda desconfiada, olhando para um lado e olhando para o outro, entrando uns minutos depois. E, gente, eles ficaram uns 20 minutos ali dentro. E é exatamente o que vocês estão pensando, gente. Carlos conseguiu acalmar a fera dando em cima dela. E Dona Dulce, casada, gente, casada, marido dela idoso, porém firme e operante. Ela caiu no papinho do Carlos, que, de acordo com a Larissa, é um puta coroão, o Carlos. Carlos transou com Dona Dulce ali na salinha, e a ideia era o Carlos ter filmado sorrateiramente a coisa acontecendo, mas ele não teve coragem de filmar. Mas foi isso, eles armaram essa situação toda pra Dona Dulce se colocar no seu lugar. E ela se colocou tanto no lugar dela que na eleição seguinte ela acabou passando o bastão de síndica. E o síndico novo, nada a reclamar, tudo certo. Dona Dulce, se abre a porta do elevador e Larissa tá lá dentro, ela nem entra. Mas pra Larissa, gente, quanto menos contato, melhor. Então tá tudo bem. E foi isso. Me contem lá no Instagram a opinião de vocês. E a gente se vê daqui a pouquinho no nosso episódio exclusivo para apoiadores. Beijo! Quer mandar o seu caos pra gente? Envie um e-mail para causosdovale@gmail.com.